Construção de gráficos. Neste vídeo irá aprender os diferentes tipos de gráficos, tais como gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de velas. A ação do preço pode ser ilustrada num gráfico através do uso de várias técnicas, e as mais populares são as três seguintes: gráfico de linhas, gráfico de barras, gráfico de velas. No caso do gráfico de linhas, os preços de fecho estão ligados por uma linha, mostrando a direção geral do mercado. Isto proporciona uma vista geral do movimento do preço e é fácil de compreender, o que faz dele uma boa ferramenta para um público não especializado. No entanto, a simplicidade deste gráfico pode muitas vezes sacrificar alguns detalhes mais específicos. O gráfico de linhas utiliza apenas os gráficos de fecho e não mostra os preços de abertura, máximos ou mínimos, envolvidos. Vamos ver agora o gráfico de barras. A barra representa o intervalo de cada período de tempo, onde um período pode ser um dia, uma hora ou até um minuto. O primeiro preço do dia é o preço de abertura, no nosso exemplo, 1.3250. O mercado então sobe para 1.3300, o que é o ponto máximo do dia, para depois descer para 1.3100. Este é o ponto mínimo do dia, fechando a 1.3150. Com esta informação, criamos uma barra. Pegamos na informação do ponto máximo e mínimo do dia e desenhamos uma linha vertical. Isto representa o intervalo de um período de tempo. A abertura é mostrada com um tique horizontal à esquerda. O fecho é mostrado com um tique horizontal à direita. Os gráficos de barras são um tipo de gráfico muito usado na análise técnica. Mostra todos os elementos de preço importantes, como os valores de abertura, fecho, máximos e mínimos. O topo e o fundo estão mais delineados. No entanto, a informação extra pode ocultar a mensagem global, e é preciso a experiência para interpretar os sinais dos diferentes tipos de barras. Os gráficos de velas são considerados a versão japonesa do gráfico de barras. Para desenhar um gráfico de velas, pegamos na abertura e fecho do dia e desenhamos uma caixa. Esta caixa é chamada de corpo da vela. O ponto máximo e o ponto mínimo são mostrados com linhas verticais do corpo até ao ponto máximo e do corpo até ao ponto mínimo. A isto chamamos sombra ou cauda. A cor diferencia uma vela em ascensão, bullish, ou em queda, bearish. Para uma vela em ascensão, o preço de fecho tem de ser superior ao preço de abertura, e a vela está pintada em verde ou branco. Para uma vela em queda, o preço de fecho deve ser inferior ao de abertura e a vela está pintada de vermelho ou preto. Nestes últimos anos, o gráfico de velas tem-se tornado um gráfico muito popular. Mostram todos os elementos de preço importantes e dão uma percepção visual à ação de preço. Para além disso, os padrões e velas são usados como estímulos para os sinais de compra e venda. No entanto, assim como no gráfico de barras, a informação extra pode ocultar a mensagem global e é necessária a experiência para interpretar os sinais dos diferentes tipos de velas. Barras e velas são muito semelhantes. No entanto, a maior diferença entre elas é nas cores em que estão pintadas. Num gráfico de barras, comparamos o preço de fecho atual com o anterior, enquanto num gráfico de velas, comparamos o preço de fecho com o preço de abertura, para assim termos uma cor diferente para o mesmo movimento de preço. Por exemplo, aqui a última barra está a vermelho, porque o preço de fecho atual é inferior ao anterior. Mas a mesma informação num gráfico de velas seria mostrado com uma vela verde, já que o preço de fecho da vela é superior ao de abertura.
Neste gráfico, pode notar que a última barra está a verde, porque o preço de fecho atual é superior ao preço de fecho anterior. Enquanto no gráfico de velas apareceria a vermelho, já que o preço de fecho é inferior ao preço de abertura. Os dois tipos de gráfico podem ser usados para identificar os pontos de viragem do mercado. No próximo vídeo, iremos falar sobre a formação básica sobre barras e velas. Obrigado por verem o vídeo.